Amém, amados? Amém? Estão felizes? Vocês estão aqui? Pessoal que está em casa, orem porque nós queremos mais e mais voltar com os cultos presenciais. E nós desejamos voltar com todo o vigor que o Senhor tem nos dado nesse tempo de quarentena. Amém? Mas sem demora, queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Êxodo. Êxodo no capítulo 1, versículo 1. Gente, é tão bom ver um pouquinho de gente aqui. Muito bom, sabe? Pregar somente para as câmeras é um desafio. Falei pro pessoal do louvor, nós temos que, tocar para Jesus acima de qualquer coisa, pregar para honrar o nome de Jesus. Quando não tem ninguém, nós conseguimos aí nos voltar totalmente para Ele, Muitas vezes a igreja ela se volta, ela parece que se anima ou somente se desperta quando tem pessoas, e eu creio que isso é bom, mas o melhor é quando nós não temos pessoas e temos somente o Senhor e nós somos despertados por Ele. Porque quando isso acontece, quando você é despertado por Deus, independente de pessoas, você permanece vivo independente de qualquer situação que possa acontecer. Você permanece permanente, você permanece nele independente de qualquer circunstância. Eu creio que é isso que o Senhor quer dar para a sua igreja nos últimos dias. Eu creio que essa é uma das coisas que o coronavírus, com respeito a essa parada, de cultos presenciais, ele quer trazer para nós, uma dependência de Deus, uma dependência do Senhor. Amém, amados? Deus, ele quer que você e eu tenhamos uma dependência dele acima de qualquer coisa, porque aquilo que é visível foi feito por aquilo que é invisível. Ou seja, o invisível tem que vir antes do visível. Amém? Aquilo que você e eu não vemos, Ele cria aquilo que nós vemos. Aquilo que você tem na sua vida, aquilo que você vê hoje, se materializando na sua vida, revela muito aquilo que você tem vivido com o Senhor no invisível. Deus, ele quer, mostrar para você o quanto o invisível, ele é mais real do que o visível. O quanto todas as coisas que nós queremos que exista, tudo foi criado a partir da palavra de Deus, tudo veio pelo invisível. Eu creio que Deus quer nos conectar com a sua palavra, não somente uma palavra escrita, mas uma palavra revelada aos nossos corações, uma palavra que impregna realmente lá no nosso coração, amém? A Bíblia diz que não é o pastor que diz para você, ou o líder, ou que fala que você é filho de Deus. Não é ele que vai, trazer essa testificação para você no seu coração, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ao seu espírito que você é filho de Deus. Ou seja, talvez isso aconteça num culto, mas talvez aconteça na sua casa. Porque quem vai testificar quem você é, a sua identidade, é alguém invisível, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu creio que uma pessoa pode ser usada pelo Espírito Santo e deve ser usada. Amém? Orem para que nessa noite eu possa ser usado pelo Espírito Santo. Mas eu creio que quando o apóstolo Paulo fala, olha, o meu Espírito testifica ao seu Espírito quem você é. Quem você tem sido não depende somente de pessoas, mas depende de um relacionamento com a pessoa de Jesus, com a pessoa do Espírito Santo. Amém? E eu creio que Deus quer trazer isso para nós esses dias, amém, amados? Nós temos que depois lutar para quebrar essa impessoalidade. É tão ruim cumprimentar alguém só com o cotovelo, É tão ruim ficar com essas máscaras aí, não poder ver todos os rostinhos bonitos, Alguns alegres, alguns, da minha esposa, lindo e maravilhoso. Alguns a gente até agradece, tô brincando, mentira. Mas Deus é bom, amém, gente? Amém? Aleluia. Então, você abriu sua Bíblia aí? Êxodo, vamos ser rapidinho, que esse culto aqui é bem dinâmico. Come on, somebody. Êxodo 1, vou ler alguns versículos para vocês, eu peço que você fique bem atento agora, nesse capítulo que eu vou ler para vocês, rapidamente. Êxodo 1, versículo 1 fala: são estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram
fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram, se tornaram extremamente fortes, e de maneira que a terra se encheu deles. Versículo 8. Nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com este povo, para que não se multiplique, para evitar que, em caso de guerra, ele se alie com nossos inimigos e lute contra nós e saia da terra. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó, as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e também tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania escravizavam os filhos de Israel, e lhes amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. Versículo 15. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais se chamava Sifra, e outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, porque as parteiras temeram a Deus e lhes constituiu família. E Deus lhe constituiu família. Então Faraó deu a ordem ao seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nasceram, quanto as meninas deixem viver. Amém? Quero ler só um pouquinho para vocês aqui. No capítulo 2, um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do meio ficou de longe para ver o que iria acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que as criadas fossem buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava, e ela teve muita compaixão dele, e disse: este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para o senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó lhe disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e criou, e quando o menino já era grande, levou a filha de Faraó, da qual passou a ser filho, e ela lhe deu o nome de Moisés, porque disse: das águas eu o tirei. Amém, amados? Eu queria falar para você 4 ambientes, que eu creio que são correspondentes também a esse momento. Semana passada eu falei sobre as 4 mesas de Davi. Agora eu quero falar sobre esses 4 ambientes que eu e você vamos acabar vivendo uma hora da nossa vida, e qual tipo de postura que nós temos que ter e viver. Então olha só que interessante, esse começo do texto fala sobre toda uma geração que morreu, uma geração que pertencia ao povo de Deus e que morreu. E depois de falar da morte dessa descendência, no versículo 7, ele vai falar que essa nova geração, se tornou fértil.
aumentou muito, se multiplicaram e tornaram-se extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Sabe, em meio a um ambiente de morte, o povo, sabe, se tornou fecundo, o povo começou a crescer, o povo começou a se tornar forte e o povo começou a encher a terra. Sabe, eu queria falar para você que nós estamos vivendo num ambiente de morte. Muitas fake news também, né? Infelizmente, muita notícia de morte tem sido mentira. Esses dias eu vi, né, que lá na Amazônia lá em Manaus, eles estão fazendo caixões, enterrando caixões vazios, com o intuito de, né, fazer com que as pessoas acham que estão morrendo muitas pessoas pelo coronavírus. Então olha ao ponto que chegou a situação, a ponto de pegarem caixões, fingirem que tem pessoas dentro e que estão enterrando e filmando e colocando nos noticiários a morte de pessoas que na verdade nem aconteceu e nem é verdade. Mas eu queria falar para vocês, amados, que nós estamos num tempo de morte. E na verdade o tempo de morte ele começou desde quando o homem pecou. Nós vivemos sempre num tempo de morte, de crise, de confusão. Isso que está acontecendo no mundo, sabe? Para nós é tudo novidade. Mas cara, imagina só para quem viu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Imagina para o povo judeu que foi martirizado pelos nazistas. Imagina, sabe, tantos momentos que hoje nós não conseguimos nem pensar porque nós não vivenciamos. Então muitos de nós estão alarmados com uma situação dessa, porque não viveu as situações lá atrás que talvez foram muito piores, que foram muito mais desastrosas, que foram muito mais horríveis. Mas eu queria falar para você que, meio a um ambiente de morte, em meio a um ambiente, sabe, onde toda uma geração morreu, aqui está falando de uma nova geração. E como é que era essa nova geração? Cara, ela não estava presa o que aconteceu com a outra. Aquela geração foi incrível, sabe? Mas agora, todos morreram. O que nós temos que fazer? Como o povo de Deus se portou em meio a um ambiente de morte? Como Deus se porta em meio a um ambiente de morte? Como você tem se portado num ambiente de morte? Eu queria falar para você que morte não é somente morte de pessoas, mas talvez alguns aqui estão vendo seus trabalhos morrerem. Talvez alguns viram relacionamentos morrerem. Talvez alguns viram, sabe, já presenciaram, sabe, alguma questão, sabe, de morte. E eu queria falar para vocês que nós estamos num tempo de morte. Mas num tempo de morte, o povo de Deus, ele aumentou. Num tempo de morte, o povo de Deus ficou forte. O povo de Deus, sabe, ele conseguiu se encher e se tornar, sabe, robusto. E eu queria falar para você que nesse ambiente de morte, é uma ótima oportunidade para você receber a vida de Deus. Qual que é o tempo de receber a vida de Deus? É um tempo de morte. Garanto que, assim como eu, talvez a maioria das pessoas que estão aqui, não vieram para Jesus num tempo quando estava tudo certo na sua vida. Talvez muitos estão aqui hoje, sabe, e eu posso falar, não está tudo certo. Talvez porque você está aqui hoje porque aconteceu uma morte. Talvez você está aqui hoje porque uma morte aconteceu em você. E qual tipo de morte? Sei lá. Talvez você perdeu um familiar, talvez você perdeu um emprego, talvez você perdeu um relacionamento, talvez a morte tem vindo aos pouquinhos e tem tirado uma coisinha de cada vida. Muitas vezes tem que acontecer a morte para vir a vida. Não tem como ter cura se não tem doente. Tem que ter doente para ter cura. E Deus, ele não veio para os sãos. Deus não veio para aqueles que se acham que não estão com liberdade. Tem muitas pessoas que estão saindo, né? Talvez agora não estão saindo mais porque as boates estão tudo fechadas. E agora não pode fazer mais nada. Agora está percebendo talvez que a liberdade que tinha talvez não era tão liberdade assim. Mas quantos de nós achávamos que tínhamos uma liberdade? E quando nós nos encontramos com Jesus, nós vemos o que é realmente a liberdade. Tem pessoas que têm tudo e são escravas. Tem pessoas que talvez não têm nada, mas tem o Espírito Santo dentro delas. Tem a presença de Deus dentro delas. E elas se sentem livres. Se sentem bem. Sabe o que é liberdade? Liberdade não é você, sabe, tá sempre tendo que usar uma droga para viver. Liberdade é você chegar diante da droga e falar, não te quero, eu escolho, não quero você. Liberdade não é você dizer sim para tudo. Liberdade é você conseguir dizer não para aquilo que tem que dizer não, e sim para aquilo que tem que dizer sim. Liberdade é você conseguir chegar diante de uma pessoa e a pessoa vir para você e você, cara, eu tô carente, eu tô querendo tanto aquela pessoa e você só quer talvez pelo exterior e você fica olhando, mano, eu quero tanto, sabe? Mas aí você pensa, cara, se eu ficar com aquela pessoa é só uma transa.
É só aquilo. Tanto para ela quanto para mim. Sabe, liberdade é eu falar, não, cara, eu quero uma pessoa para a vida inteira, velho. Eu vou esperar um pouco mais, eu vou dizer não. Não vou ir pelo instinto carnal, pelo instinto humano, mas eu vou por um propósito. Eu vou porque eu quero uma aliança. Então eu escolho dizer não. Então quando você tem liberdade, você consegue escolher a coisa certa. E a Bíblia diz que foi para a liberdade que Ele vos libertou. Está comigo aí? E em meio a um ambiente de morte, sabe, aquele povo de Deus crescia, se multiplicava, aquele povo de Deus estava forte. Eu queria falar que Lázaro, antes de morrer, Lázaro foi um amigo de Jesus. Lázaro, antes de morrer, ele era só um amigo de Jesus. Quantos de nós temos uma religião de berço? Ah, eu sou católico, ah, eu sou evangélico, ah, eu sou não sei o que, ah, eu sei o que. Cara, religião que não te conecta, que não cumpre, a palavra grega de religião é religare, que é te religar a um relacionamento com o Senhor. Tudo aquilo que você fala que é religião, que eu falo que é religião, que não me reconecta com o meu Criador, num relacionamento contínuo e duradouro, não é religião. Você está comigo aqui? Sabe? Então, Lázaro, ele era um amigo de Jesus. E quantos de nós somos amigos de Jesus? Quantos de nós falamos, ah, você crê em Jesus? Ah, eu creio. A Bíblia diz que até o diabo crê e treme. Até o demônio crê em Deus. Esses dias eu fui numa casa, o menino demoniou. E cara, ele olhava para nós e o demônio debochava. Eu queria falar para você que tinha horas que nós falávamos, em nome de Jesus. Toda hora que eu falava, então confessa, se tu é o cara mesmo, o demônio, só fala então, eu te aceito Jesus como o único suficiente Salvador. Só fala então. Ele não falava. Todas as vezes que eu falei pro diabo, aceita. Ele não, eu sei quem é. Ele olhava para mim e falava, eu sei quem você é. Sabe, Jesus chegou numa terra onde tinha um demônio que estava possuído por uma legião de demônios. Quando ele chegou lá, o demônio falou, o que você quer aqui, filho de Deus? Ou seja, ele crê em Deus. O diabo sabe quem é Deus. A pergunta é, você sabe? Sabe? E Lázaro, ele era só amigo. Muitas vezes nós falamos de amigo, mas o que é amizade? O que é amizade? O que é ser amigo de Deus? Ah, é dormir na minha casa, eu tinha, sabe, eu não sei você, na minha infância era o meu tempo de jogar futebol na rua. Hoje não joga mais futebol na rua direito, hoje não joga mais taco na rua, hoje não brinca mais de se esconder na rua. Hoje, né, os filhos da gente estão tudo a gente acabou criando já essa questão de ficarem só em casa com medo de ir pra rua. Meu tempo, era 10 horas da noite, eu estava lá fazendo um monte de coisa na rua. E meus pais não tinham o medo que os pais têm hoje. Eu lembro que eu tinha um monte de amigo. E amigo de verdade que a gente fazia, dormia na nossa casa. Dormia na casa deles. E Lázaro, ele é amigo de Jesus. Lázaro ia na casa de Jesus, Jesus ia na casa de Lázaro. Mas um dia Lázaro ficou doente. E ele morreu. As pessoas chegavam para Jesus, Jesus, ele vai morrer. Tudo bem. Essa doença não vem para a morte. Ela vem para que o Senhor seja glorificado. E aí então, Lázaro morreu, passou 4 dias. Passou 4 dias e Jesus chegou lá. O atestado de óbito já tinha saído. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, uma e a outra chegaram em Jesus. Ah, se o Senhor tivesse vindo antes, ele não tinha morrido. Quantos de nós, cara, se eu conhecesse Jesus antes, talvez meu relacionamento não tinha acabado. Talvez eu não tinha sido esse cara que eu fui. Talvez muita coisa não tinha acontecido. Queria falar para você que sempre tem um tempo oportuno de Deus para você conhecer Deus. Não se pese por não ter conhecido antes. Mas hoje é o dia da salvação. Mas aproveite a oportunidade que Deus está te dando hoje. Hoje é o seu dia. Está comigo aí? Cara, e olha só que interessante. Lázaro morreu, Jesus chegou lá e ressuscitou Lázaro. Agora eu te pergunto. Lázaro, antes da ressurreição, antes de morrer, era só amigo. O que Lázaro era depois da morte e da ressurreição? Só amigo? Não. Agora ele não era mais só amigo. Ele era uma parte de Deus na terra. Até o dia que você não experimenta do poder da ressurreição na sua vida, você e eu somos só amiguinhos de Jesus. Mas quando você experimenta do poder da ressurreição, sabe, você se torna mais que um amigo, você se torna filho, você se torna
parte de Deus aqui na terra. Está comigo aí? Sabe, filho é diferente de amigo. Amigo não recebe talvez muita herança, mas filho não tem como tirar. Filho é filho, tem que receber herança. Lázaro se tornou não só um amigo, mas um filho. Mas alguém que faz parte da família agora de verdade. Sabe a situação que talvez morreu alguma coisa na sua vida? Deus deixou morrer. Sabe por quê? Porque Ele não quer mais um amiguinho, Ele quer um filho. Falava, Deus, não deixa acabar o meu namoro, Deus. Eu falava, Deus, não deixa acabar isso na minha vida. Deixa acabar, Deus, se o Senhor vive, deixa, não termina esse namoro, não termina. Aí ele não colocou a mão, acabou tudo. Só que depois que acabou, depois que morreu o namoro, nasceu um filho. E depois que nasce um filho, não nasce mais só um namoro, nasce um casamento. Então aquilo que era um namorinho, de ficar juntinho, de fazer nhanhanhé, de fazer tanta coisa, de não ter aliança, acabou, porque agora tem uma aliança. Aquele medo que eu tinha de olhar para minha namorada e falar, não, nós vamos fazer tudo, mas casar, né? Casar, o que é isso, casar? Primeira coisa, quando eu reencontrei com ela, quando ela veio também para Jesus, sabe? Os dois com medo de casar antes, eu cheguei, ei, vamos casar? E ela, tô dentro, vamos casar. Porque quem conhece, quem é amigo somente de Jesus tem medo de aliança. Mas quem é filho não tem medo de aliança. Deus não tem medo de aliança, por isso que Ele morreu por você. E em meio à morte, aquele povo se tornou mais robusto. Eu queria falar para você, aquilo que parece morte para você, talvez é o começo da vida. Aquilo que parece morte para você, parece o fim, sabe, talvez é o começo. O que para você talvez parece o final, é o começo para Deus. Aquilo que para você parece um beco sem saída, talvez é o começo de uma nova estrada. Aquilo que talvez para você parece o final da sua vida, talvez para Deus é o começo de uma nova vida. Porque para Deus não existe impossíveis. Porque para Deus Ele venceu a morte. E Ele pode fazer todas as coisas, aquele que crê. Está comigo aí, amado? Amém? Então Deus Ele fazia esse tipo de coisa. Então você vai ver na Bíblia vários caras morrendo depois da sua morte. Começava um novo tempo. Moisés morreu. Josué entrou, Eliseu foi levado, sabe, Elias foi levado, Eliseu começou, Saul morreu, Davi recebeu uma nova vida. Você vai ver sempre que depois da morte, nunca imperou a morte, mas começou uma nova vida. O que você tem como morte, Deus tem como novo começo. Você está aqui hoje não porque alguma coisa morreu na sua vida somente, você está aqui hoje porque Deus vai te dar um novo começo em alguma área da sua vida, e não só em alguma área, mas Ele quer dar um começo em toda a sua vida. A proposta do Evangelho é morrer e nascer de novo. Como nascendo sendo velho? Voltar para a barriga da minha mãe? Não, nascer agora do coração de Deus. Muitos de nós até hoje nascemos somente de um relacionamento dos nossos pais, mas agora chegou o tempo de nascermos do coração de Deus. E nascer do coração de Deus não é somente um batismo nas águas. Nascer do coração é todos os dias que você se encontra com Ele, mais uma parte de você morre, e mais uma parte de Deus nasce em você e em mim. Está comigo aí? Em meio à morte, esse povo estava crescendo. Eu queria dizer para você que em meio a essa pandemia, em meio a muitas mortes, talvez que possam acontecer, a igreja do Senhor Jesus vai se tornar mais viva do que nunca, mais robusta, vai crescer, vai se multiplicar, vai acontecer muitas coisas em nome de Jesus. Qual que é o próximo ambiente? A morte não conseguiu conter eles. Aí, o faraó que veio, não conhecia mais José, que foi um grande governante no Egito, e viu aquele povo de Deus crescendo pra caramba, viu aquele povo de Deus crescendo bastante, e ele falou o seguinte, aqui no versículo 11 ele fala, os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para afligir com trabalhos pesados, e assim os israelitas construíram cidades, Pitom e Ramsés, mas quanto mais os afligiam, quanto mais se multiplicavam, tanto que se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Quem já viu aqui Rocky Balboa? Dá uma aflição lá. O cara começa a lutar, ele começa a apanhar tanto, mas ele apanha tanto, tem uns lutadores aqui, né, Raoni? Os caras, mano, apanha tanto. O Apolo vem e bate tanto no cara.
aquele alemão lá, o russo lá, na verdade, bate tanto no cara, mas no final, depois de tanto ser afligido, de tanto levar pancada, não sei de onde aquele cara tira a força. E ele reverte a luta, e ele ganha a luta, ou empata ou ganha. E queridos, muitas vezes, as aflições, elas vêm para trazer para mim e para você, sabe, uma vitória maior do que você pode imaginar. Aquele povo, quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam. Quanto mais eles eram afligidos, mais eles se tornavam fortes. Sabe, a ideia foi que o rei do Egito viu eles e falou: cara, esses caras estão muito grandes, velho. Eles são um povo no meio do nosso povo. Cara, se hoje vir um povo inimigo e eles se tornarem amigo deles, eles vão se juntar e vão destruir a gente, e já era para nós, sabe? E ele falou: vamos afligir eles, vamos dar obras pesadas sobre eles. Sabe, eles foram lá e construíram 2 cidades incríveis. E quanto mais afligiam, mais se multiplicavam e mais se espalhavam e mais se tornavam fortes. Gente, quanto mais tentaram parar os cristãos, quanto mais tentaram parar a igreja, mais ela cresceu, mais ela se tornou forte. Isso que está acontecendo para nós agora, na verdade é uma oportunidade de sermos mais fortes. É uma oportunidade de nós multiplicarmos. Porque agora pregar o evangelho não vai ser só aquela coisa: vou pedir uma oportunidade para Deus para falar de Jesus uma pessoa. Não, cara, vai ter tanta pessoa mal que nós vamos ter que falar do autor da vida para elas. Você está comigo aqui? Que vai ter situação que vai começar a ser verdade, muita verdade. Só Jesus pode fazer algo nesse negócio aí. Cara, na vida aquele lá, mano, só Jesus. Mas graças a Deus que é só Jesus, né, gente? A gente parece ter um pessimismo quando vai falar sobre isso. Só Jesus na vida daquele falando de tá, meu Deus, está passando por tanta coisa ruim. Mas graças a Deus que é só Jesus, cara. Foi só Jesus na minha vida, foi só Jesus em muita vida aqui. E graças a Deus que é só Ele. Mas amados, quanto mais eles apanhavam, mais eles ficavam fortes. E olha só o que a Bíblia fala sobre aflições aqui. 2 Coríntios 4,16. Você está aí comigo? Não é porque você está com esse negócio na boca que você não pode dar um aleluia, não pode dar um glória a Deus. Amém? Não precisa, você pode, autorizado aqui, abaixar um pouquinho e falar e botar de volta. Beleza, gente? Dá uma animadinha no pregador aí, porque senão... Isso aí, fala alguma coisa, fala Esparta! Eu tô brincando. Fala alguma coisa. Fala, você tá bonito hoje, você é muito lindo, pode falar, eu sei disso. Brincadeira, gente. Mas é verdade. Vamos lá. 2 Coríntios 4,16 fala o seguinte: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Ainda que nós vamos ficando velho, ainda que nós vamos ficando, sabe, nosso corpo exterior vai se corrompendo a cada dia, ficando velho, o nosso interior pode ser renovado dia após dia. Porque olha só o que fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. As tribulações momentâneas que eu e você vamos viver nesses dias aí, que muitos vão ver, vai ser o quê? Uma oportunidade para produzir o eterno peso de glória. Quantos de nós estávamos de boa? Quantos de nós estávamos aí, sabe, conformados com tantas coisas? Agora é um tempo onde Deus vai gerar em nós a inconformação dele. Então, a tribulação, a leve e momentânea tribulação é uma oportunidade para produzir em nós. Produzir o quê? Um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então o que nós temos que fazer nesse momento? Ele fala sobre o nosso olhar, não atentando nós às coisas que se veem, mas às que não se veem, porque as coisas que estão sendo vistas são temporais, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. O que você tem que fazer nesse momento? Você tem que ficar com Jesus e entender que toda tribulação, seja antes do corona, no meio do corona ou pós-corona, qualquer tribulação que acontece na minha e na sua vida, é uma oportunidade para produzir em nós um peso maior da presença de Deus. Daí ele fala, o que temos que fazer, o que nós temos que fazer num tempo de tribulação? Olhar para as coisas invisíveis. Não dê sua cabeça, seus ouvidos, seus olhos, sua atenção para aquilo que todo mundo está falando. Olhe para aquilo que ninguém talvez está falando.
Olhe para aquilo que ninguém está vendo, que é a presença de Deus. Não se atente nas coisas que você está vendo, olhe para as coisas que você não vê. Deus criou tudo aquilo que você vê hoje, a partir do invisível. Amém? Deus criou tudo pela palavra. Deus criou tudo, sabe, através da sua palavra. E olha só o que ele fala em 2 Coríntios 4, 7 ao 9, fala: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Querido, você pode ser atribulado, mas você pode não ser angustiado. Ele fala, nós podemos ser perplexos, podemos ficar perplexos com tantas coisas, porém não desanimados. Podemos ser perseguidos, porém não desamparados. Podemos ser abatidos, porém não destruídos. E olha que interessante, as coisas vão ficando pior, né? Primeiro você pode ser atribulado, mas você pode não ficar angustiado. Ele fala, olha, você pode ficar perplexo, pior, essa palavra perplexo é pior que atribulado. Mas porém você não desanima. Depois você pode ser até perseguido, porém você não fica desamparado. E pior, você pode até ser abatido. O que é ser abatido? Na linguagem de um cara do exército, de um policial, o que é ser abatido? É morrer. Mas olha só o que ele fala, você pode ser abatido, porém jamais destruído. Porque ainda que alguém morra, se morrer no Senhor, vai viver eternamente. Ou seja, ninguém pode te destruir mais. Ninguém, uma pessoa que está em Cristo Jesus jamais pode ser destruída. Por mais que você possa morrer, por mais que possa matar você, você nunca vai ser destruído. Porque quando Jesus voltar, esse corpinho aqui, ó, vai ressurgir de onde tiver. Se foi cremado, se foi morto no caixão, onde é que foi? Vai voltar. E aí você vai receber um corpo que jamais vai receber doença, um corpo incorruptível, e você vai reinar a eternidade com Jesus. Você crê nisso? Então você é muito louco. A Bíblia diz que o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas é poder de Deus para nós, para a salvação. Amém, amados? Você crê nisso? Então ele fala o seguinte, olha o que diz aqui, eu quero falar um versículo para vocês aqui. Atos 14, 21 fala, tendo eles anunciado o Evangelho na cidade, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, e olha só o que eles faziam, Paulo e Barnabé, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Esse tempo é um tempo de nós fortalecermos as nossas almas, fortalecer aquilo que tem que ficar, fortalecer a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer o quê? Firmes na fé. Essa palavra exortar significa encorajar. É tempo de você nos encorajarmos a permanecermos firmes. Está comigo aí? Gente, eu já aconselhei casal 20 anos mais velho que eu, com respeito a casamento. E teve vezes que teve cabra macho que chegava, eu vou largar, eu vou abandonar, e falava, não vai. Deus vai dar a volta nesse casamento. Deus vai fazer, Deus vai renovar, Deus vai fazer algo em nome de Jesus, permanece firme. Volta lá para sua casa e abraça aquela que você quer chutar. Deixa ela te abraçar. Reconserta isso em nome de Jesus, dá um jeito, permanece firme, nem que fique amargo por uns dias, mas depois fica doce. Depois volta a ficar bom, e vai ficar melhor do que antes. Algumas aflições, amados, muitas vezes sabe o que é? É o final de uma estação, para o começo de uma nova, que vai ser muito melhor do que a anterior. E tem pessoas que desistem muitas vezes, bem no final das estações, porque o final das estações muitas vezes são mais difíceis que os começos. O final muitas vezes tem a ver, sabe, com você suportar, tem a ver com você permanecer firme. O final muitas vezes de uma estação que vai te levar a um novo nível no Senhor, que vai te trazer novas promessas, que vai trazer um novo vigor para você, tem a ver com, sabe, uma fraqueza sua. Tem a ver com Deus permitir uma tentação, tem a ver com Deus permitir um problema. Por quê? Porque Ele quer tratar e cortar pela raiz de uma vez, porque o que Ele tem para você na próxima, você não vai conseguir para a próxima estação com os mesmos pecados dessa, com as mesmas falhas dessa.
E Deus muitas vezes Ele permite muitas coisas, Ele faz, sabe, para que o quê? Que Ele possa tirar de você toda a raiz de uma vez por todas. Está comigo aí? Então muitas vezes o final é mais difícil, por quê? Porque tem a ver com Deus te preparar para um novo tempo, para um novo momento. Então se você está aqui hoje, talvez tem coisa muito difícil acontecendo para você, eu queria falar para você, persiste, permanece na fé, permanece, porque a Bíblia fala, olha, é através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus, na família de Deus, na presença de Deus, sabe, entrar, permanecer. Está comigo aí, amado? E João 16, 21 fala o seguinte, uma mulher quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Uau! Uma mulher quando ela está nos quase 9 meses, é o pior tempo, desconforto, não consegue mais dormir de quase nenhum jeito, está inchada. Qual mulher quer ter filho aqui? Qual mulher já teve filhos aqui? Já é mãe? Quem já é mãe aqui? No 9º mês é horrível, né? Ali perto de nascer é a pior coisa que tem. Os homens sofrem junto. Quando está nascendo, depende se é parte natural, pior ainda. Mas depois que nasce. Tem umas que o hospital todo fica sabendo que está nascendo bebê. Que na hora que vai nascer, sai desse corpo que não te pertence mais. Já saiu correndo já. Nasceu, o médico nem falou, mano, desce aí, fala comigo. Começou a falar, trocar ideia, já tô brincando. Sabe? Mas foi parto, foi cesárea, mas quando nasceu, sabe? Esquecemos de tudo. Foi tão lindo, foi tão maravilhoso. Eu queria falar para você que assim também é um novo tempo na sua vida. É muita aflição no final da gravidez. Talvez está para nascer algo novo na tua vida, que nunca nasceu antes. Talvez está para nascer algo novo em nome de Jesus. Deus está falando para você, permanece firme. Porque quando nascer você nem vai lembrar da dor. Nem vai lembrar. A aflição para nós, assim como eles estavam sendo afligidos, é uma oportunidade para crescermos, para ficarmos robustos no Senhor. Amém, amados? Depois ele fala sobre algumas parteiras, depois como ele não conseguiu, o povo não parou de crescer com aflição, o povo não parou de crescer em meio à morte, o que ele fez? Ele pegou e falou para umas mulheres parteiras, e ele falou o seguinte, olha mulheres, quando nascer um menino, mata. Quando nascer uma mulher, uma menina, deixa viver. Mas a partir de agora é o seguinte, vocês vão matar todos os meninos, porque com aflições esse povo só está crescendo. Então faz o seguinte, vamos matar de uma vez por todas, vamos matar quando eles são pequenos. Qual que é a intenção do aborto? A intenção do aborto é, sabe, diminuir o povo de Deus, é diminuir, sabe, as pessoas com o interesse de governo, de dominar, de controlar e não de proteger. Aborto nunca foi para proteção. Aborto sempre foi para controle. E queridos, aqui, quando fala de matar, e ele falou para as parteiras, olha, quando nascerem os meninos, matem eles. As parteiras, porém, temeram a Deus, não fizeram o que o rei do Egito havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. O rei chamou elas, e elas falaram, olha, não tem como. As mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e dão à luz antes que a parteira chegue. Olha só que facilidade que era naquele tempo. O bebê estava nos 9 meses, batia, quantas semanas que é? 40? É 40 semanas, deu certo, né? E olha só que interessante, 40 na Bíblia fala de aflição. Oi? 40 semanas, né? 39, 40, né? É por aí, né? Vamos falar 40. 40 na Bíblia fala de aflição. 40 dias Jesus passou no deserto. 40 anos o povo passou no deserto, sabe? Então, queria falar para você que 40 fala de aflição. Se você aguentar 40 dias com Jesus, você é capaz de ficar para sempre. Mas amados, eu quero falar para vocês aqui, aquelas mulheres não obedeceram ao rei.
elas tiveram temor a Deus. A Bíblia diz que Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e ficou muito forte, porque as parteiras temeram a Deus e lhe constituiu família. Qual que é outro ambiente que você tem que entrar nesse momento, Deus vai te colocar agora? É um ambiente de muito temor a Deus. Mais do que temer as notícias, tema a Deus. Mais do que temer as notícias da Globo, mais do que temer as notícias de qualquer emissora, eu queria falar que esse é um tempo de você aumentar o seu temor a Deus. Está comigo aí? Esse é o tempo de nós aumentarmos nosso temor. Aquelas mulheres, elas preferiram obedecer a Deus, uma autoridade invisível, do que obedecer uma autoridade visível. Vai chegar um tempo no mundo que nós vamos ter que, infelizmente, não cumprir tudo que as autoridades vão falar. E muitos podem até ser presos por isso. Muitos podem até sofrer por isso. Porque vão ter coisas que vão falar para mim e para você, que talvez vão ferir o mandamento de Deus. Sabe, se algum amigo um dia chegar para você e falar, mano, você tá mal, você tá triste, vamos resolver, vamos chamar aí alguém, vamos ter uma noite de sexo, drogas e rock and roll, vamos fazer alguma coisa. Sabe, é muito fácil resolver um problema causando outro, mas é muito mais difícil resolver um problema, sabe, esperando em Deus. Mas o que é difícil é permanente, o que é fácil só piora. Eu queria falar para você que essas parteiras não obedeceram ao rei do Egito. Elas fizeram o quê? Elas falaram, não, nós vamos desobedecer a ele, porque Deus não é um Deus de morte, Deus é um Deus de vida. Está comigo aí, amado? Se hoje um amigo chegar para você e você falar, mano, acabei com a namorada, sabe, tá acontecendo isso na minha vida, sabe, tá acontecendo isso lá em casa, mano, vamos resolver, vamos tomar um porre, vamos fazer alguma coisa. O que você talvez vai fazer? Você pode resolver o problema facilmente, ou você pode falar, não, cara, não, chega, eu vou conseguir, eu vou passar por essa, eu vou crer em Deus, eu não vou resolver do modo natural, eu vou resolver do modo de Deus. Talvez você vai ficar sem dinheiro, e vão te oferecer um agiota, vão te oferecer alguém com dinheiro fácil, mas um dinheiro sujo. Vai acontecer muitos daqui para frente. O que eu e você temos que fazer? Eu creio que a obra que Deus começa, Deus termina. Não entre na corrupção, não entre no que é fácil, não entre nisso, porque Deus te deu uma vida incorruptível. É tempo de aumentarmos o nosso temor a Deus. O temor é o princípio da sabedoria, e sabedoria é o que nós mais vamos precisar nesse tempo. Você não vai precisar tanto de dinheiro como de sabedoria. Sabedoria do céu, sabedoria para resolver problemas, sabedoria para ter escolhas, sabedoria, sabe, para tudo. Esse é um tempo onde, sabe, o caos vai cada vez mais piorar. Se você acha que o coronavírus foi ruim, se prepara para a crise que vai vir depois. E nesse tempo de crise, o que vai imperar é a sabedoria. Está comigo aí? Sabedoria. Sabedoria é, sabe, você se proceder como Deus iria proceder. E a Bíblia diz, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Temer a Deus significa aborrecer aquilo que é mal. Temer a Deus significa você aborrecer aquilo que é mal. Então qualquer proposta que te leve a um mau caminho, qualquer proposta que te dê um fim muito fácil ao seu problema, cara, negue. Tudo que é fácil, vai fácil, mas tudo que você batalha para ter, você não perde. Jesus, não foi fácil para ele pagar o preço da cruz, mas ele batalhou até o final. Chegou um tempo que ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o temor dele veio. Mas com tudo que se cumpre em mim a sua vontade, eu não quero deixar de fazer a sua vontade. Jesus suando gota de sangue. Jesus em pleno a uma aflição incrível, porque ele seria morto na cruz. Cuspido, apedrejado. Perderia a presença de Deus, porque tomaria o nosso pecado. O temor falou mais alto do que a dor que ele estava sentindo. O temor de Deus precisa falar muito mais alto que qualquer dor que eu e você venhamos a sentir nesses dias. Temer a Deus é ter reverência.
Temer a Deus, sabe, tem pessoas que, se você vê uma pessoa que você admira muito, talvez na área que você trabalha, uma pessoa que você vê na televisão, que você fala, cara, esse cara é um grande empreendedor. Se você estivesse hoje diante de uma pessoa que, sabe, é benquista, que batalhou muito para ser o que é hoje, e você estivesse diante dessa pessoa, você chega diante dela com temor, é ou não é verdade? Se você chega diante de uma autoridade, você chega com temor. Diante de um prefeito, diante de um governador, diante, de um presidente, nós temos temor. Isso tem se perdido nos nossos dias. Hoje as pessoas desobedecem, sabe, uma autoridade de uma maneira fácil. Critica, fala mal, na cara a cara, sabe, fica desafiando uma autoridade. E aí o policial não pode nem dar um sacode. Porque se dá um sacode, os direitos humanos vêm e fazem uma coisa. Mas a pessoa pode ser desobediente. Você não aprende educação em casa, vai aprender em algum lugar, por bem ou por mal. Mas eu creio que um renovo de temor a uma autoridade na nossa geração tem que acontecer. Não sei vocês, mas eu escutei, já vi amigos meus falando para pai, para avô, falar, benção pai, benção filho, benção. E aí pai, o que você acha de eu fazer aquilo, posso? Sabe, mesmo casado, eu ainda peço conselho pro meu pai. Tem gente que está em casa, nem fala mais com o pai. Tem gente que está em casa, nem pede mais conselho para nada, sai fazendo. E só avisa, vou fazer, tá? Vou fazer. Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. E queremos que Deus compre a nossa briga. Chegamos para Deus, e aí Deus, eu vou fazer isso, tá? Vai lá, dá uma orada no quarto. Até se ajoelha no quarto. Deus, eu vou fazer isso, tá? O que você acha? Eu vou fazer, eu estou triafim, vou fazer. E vai lá e faz. Aí Deus não compra a briga, e a pessoa fica de mal com Deus. Fala, Deus, por que o Senhor deixou fazer isso comigo? Eu até orei para fazer. Não, você não orou. Você só falou que ia fazer. Não é um tempo de falar que vai fazer, é um tempo de pedir se dá para fazer. Eu creio que é um tempo de pedirmos direção e não tomarmos de uma direção e depois, sabe, entender o que vai dar. É tempo de voltar a termos temor e reverência a Deus. Seja o que a sua família pensa, se vão chamar você de pangaré, se vão chamar você de, cara, tá temendo a Deus, tá indo na igreja agora, tá ficando, como é que é, quando eu comecei a ir para a igreja me chamaram de monge. Quando eu comecei a ir para a igreja, comecei a fazer tudo certinho, eu perdi muito amigo, mas eu ganhei amigos de verdade, eu ganhei não só amigos, eu ganhei irmãos. Irmãos que se eu precisar ligar a qualquer hora, que se eu tiver num BO, eles vão me visitar. Sabe? E eu queria falar para você que esse é um tempo de temor a Deus. Não importa o que as pessoas vão pensar de você. Faça o que agrada o coração de Deus. Fé significa fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Fé não tem somente com, fazer um milagre, não, fé agrada o coração de Deus. E a fé, ela sempre vai na contramão do mundo. Eu queria falar para você que pode ser desconfortável no começo, seguir uma vontade de Deus, mas o final é sempre vida abundante. Está comigo aí? Se algum amigo teu falar, trai, vai lá e trai. Fala, essa guria aí tá com nada, vai lá e trai. Cara, se você fizer isso, você vai não só trair ela, você vai trair o coração de Deus. Vai lá, não, eu tô carente, vamos lá, vamos dar uma transadinha, vamos fazer uma coisa. Sabe, é muito fácil resolver o problema assim. Eu queria falar para você, você é precioso. Você é precioso. Não resolva os problemas de uma forma qualquer, porque você vale muito para Deus. Está comigo aí? Imagina ver teu filho resolvendo um problema de uma forma qualquer, entregando a vida dele lá, fazendo qualquer coisa. Não, você não ficaria louco? Imagina o pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de você. Tem ciúmes, você é preciosa, você é precioso. Cuidado com a internet nesses dias. Cuidado com o que você está vendo na internet demais. Cuidado com os caminhos fáceis. A Bíblia diz que o caminho de Deus é estreito. O caminho largo leva muitos à perdição, mas o caminho estreito leva à vida. Amém, amados? Amém? É tempo de temor. Bata no seu peito e fala, é tempo de temor. Temor não é medo, é reverência. Amém?
Não sei você, mas quando eu vejo um homem fardado, quando eu vejo um cara, sabe, com qualquer roupa de autoridade, eu sempre me coloco como alguém com temor. Esse cara, ele é uma autoridade. Ele não está aqui porque ele é qualquer um, não. Ele está aqui porque ele é uma autoridade. O seu pai é uma autoridade. Deus é uma autoridade. Os princípios de Deus devem ser a autoridade. E para finalizar, olha só que interessante. Nós falamos que, primeiro, um lugar de morte, um lugar de aflições e agora um lugar de temor e, para finalizar, um lugar de confiança. Vocês viram aqui que a morte tentou pegar eles. Aí o rei tentou pegar eles pela aflição, eles só cresceram. Aí ele mandou as parteiras pegar o povo, sabe, elas não pegaram e deixaram os meninos nascer. E olha que interessante, quem teme a Deus gera família. Essas parteiras aqui, foi falado para elas o seguinte: e porque as parteiras temeram a Deus, lhes constituiu família. Quem quer casar aqui? Quem está solteiro e quer casar? É só temer a Deus. Amém? Vai chegar na hora certa. Sua bênção vai chegar em nome de Jesus. Ó, tem gente que não levantou só uma, levantou duas, irmão. As pernas. Falou em casamento, tem gente flutuando aqui, ó, levantando tudo. Mas ele falou para essas parteiras: olha, quando você obedecer a Deus, quando você temer a Deus, você vai constituir família. Amém? Ele fala constituir família. Família não é qualquer coisa. Família é uma constituição de Deus. Queridos, para finalizar, não deu para as parteiras também não obedeceram. O que ele falou então? Joguem todos os meninos que nasceram no rio, e vão morrer tudo afogado. E aí nasceu um menino que depois chamaram de Moisés. E a mãe dele ficou com ele 3 meses, olhou, nasceu aquela coisa linda e falou: meu Deus, que bebê lindo. Ai, mas vão vir na minha casa, sabem que eu estou grávida, vão tirar ele de mim, vão matar ele. E aí então ela foi lá e conseguiu esconder por 3 meses, mas ele cresceu, ele mamou bastante, ficou lá, grandinho, fortinho, e não deu para mais esconder. Ela pegou e fez um cesto. Foi lá e colocou piche, colocou betume, forrou tudo, testou na água, flutuou, botou o bebê dentro e largou. E largou e ele foi. E a irmãzinha dele foi correndo ao redor, foi correndo junto na terra, vendo aquele bebezinho correndo, indo pela água. E aí, a filha de Faraó estava lá embaixo. E aí, quando viram o cestinho, pegaram o bebê, ela se apaixonou pelo bebê. E olha só que interessante, justamente o pai dela que mandou matar todos os bebês. E aí a filha dele viu o bebezinho e se apaixonou. A irmãzinha dele viu e falou: eu conheço alguém que pode cuidar dele, você não quer que cuide? Até que ele fique desmamado. Sim, quero. E aí voltou para a mãe. E aí levou para a mãe de volta. Olha só que incrível. Eu quero falar agora sobre confiança para terminar. Confiar em Deus é você entregar aquilo. É você não ficar proteger com as suas mãos. Confiança não é uma palavra que termina em você. Se eu confio, por exemplo, eu confio no Gão. Mano, eu confio, ele é um bom motorista. Eu já confiei para ele um dia para ir buscar um cara que ia pregar aqui na igreja lá em Porto Alegre. Eu dei meu carro para ele, falei: mano, vai lá buscar. Ele foi lá, eu confiei meu carro para ele. Sabe, já. Um dia meu pai comprou um carro em São Paulo, ele falou: Cláudio, você vai lá buscar o carro para mim? Eu fui lá buscar. Vim com o carro até aqui, de lá de São Paulo. Ou seja, ele confia em mim. Quem confia sempre entrega. Confiança não tem a ver em segurar para você. Confiança tem a ver em você soltar. Se você confia em Deus, você relaxa. Sabia que as pessoas que mais têm prisão de ventre são as pessoas que menos confiam? Estão sempre rígidas. Não confia em ninguém, estão sempre assim, antenadas. Intestino que funciona é intestino que relaxa. Sabia disso? De alguém que você não conhece, vai dizer que não dá uma trancadinha. Vai dizer que chega lá, fica rígido. Fala: mano, aqui não dá, velho, vai feder o negócio. É só comigo que acontece isso, ou tem mais alguém que se coloca nesse lugar, se compadece comigo também? Não precisa levantar a mão, não precisa fazer nada não. Senão a gente vai saber demais da sua vida.
Mas quando você está relaxado, quando você confia, mano, tudo funciona. Essa mulher aqui, ela precisou confiar mais em Deus do que no homem. Sabe, se ela fosse entregar seu filho para a morte, ela nem ia colocar num cesto, ela ia jogar na água e ele morreu afogado. Mas quando ela colocou ele num cesto, e forrou aquele cesto, deixou ele impermeável, ela estava falando que eu confio em Deus. Eu confio que Deus vai cuidar dessa criança. Se ele ficar na minha casa, vão vir aqui e vão matar ele. Se eu deixar ele aqui na minha casa, vão vir aqui na minha frente, vão jogar ele lá no rio e eu vou ver ele morrendo. Eu vou ver ele se debatendo até a morte. Então eu vou pegar. Eu sei quem é Deus. Deus não é Deus de morte. Eu sei o que aconteceu com o povo quando eles estavam sendo afligidos. Eles só cresciam. Eu vi aquelas parteiras temendo a Deus. Eu sei que Deus não é Deus de morte, que Deus é Deus de vida. Eu vou entregar para Ele isso. Imagina você pegar o seu próprio filho, com 3 meses, numa água corrente, você chegar e falar: Senhor, eu confio em Ti. Cuida dele, Deus. Ele é mais teu do que meu, cuida dele. Soltar. E ver seu filho indo embora. Foi o que a mãe de Moisés fez com ele. Eu nem me imagino fazendo isso com meus filhos. E o filho foi. Como o diabo, ele é tão sem graça, caiu na própria filha do cara que mandou matar. E ela depois cuidou. Voltou para a mãe ganhou para cuidar do próprio filho. Hoje a gente paga uma grana alta na escolinha. E hoje, olha, eu entendi o valor. Porque ficar todo dia com os pequenos dá trabalho. Mas, amados, imagine ver seu filho ir embora. Eu queria falar para você que é melhor você entregar para Deus em vida do que ver morrer na sua mão. É melhor você entregar para Deus em vida do que ver morrer na sua mão. É melhor ela saber que o filho dela pelo menos estava indo vivo do que ver ele morrer. Eu queria falar para você que tem certas coisas daqui para frente que na sua vida você vai ter que entregar. Entregar na dependência de Deus. Fala: Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que está contigo. Antes de estar no rio Nilo, estava no rio de Deus. E olha só que interessante, tudo que você coloca no rio de Deus, volta para você. Tudo que você coloca na presença de Deus, volta para você. Se você entregar teu namoro para Deus, ele volta para você. Pode não ser a mesma, mas vai voltar. Pode não ser o mesmo, mas vai voltar. Se você entregar sua carreira para Jesus, ela vai vir para você. Talvez não vai vir a carreira que você imaginava, mas vai vir a que Ele quer. E eu queria falar para você, os sonhos de Deus são mais altos do que os seus. Os planos que Deus tem para você são mais altos do que os meus e os seus. Aquilo que você talvez acha sem graça, para Deus tem muita graça, é isso que Ele quer te dar. Ele só quer te mostrar que tem muita graça. Eu passava numa igreja evangélica e eu falava: cara, nunca vou entrar aí. Eu passava numa igreja e eu falava: aí, não quero saber de nada. E Deus me fez ser um pastor. Por quê? Porque quando o Espírito Santo entrou dentro de mim, eu falei: cara do céu, não tem graça só, é a própria graça de Deus. Chegou o tempo de você soltar, de você confiar em Deus a ponto de você: Deus, chega, não quero mais fazer com a minha própria força, é teu. Enquanto eu tentei fazer pela minha força, eu digo para vocês, eu só me feri mais. Quer parar de se ferir? Entrega para Deus logo. Seja alguma área que você está ferido hoje, entrega para Deus. Salmo 37 fala: confia no Senhor, e nesse meio tempo, faça o bem. Como confiar e não desistir? Como confiar e não voltar atrás? Confia a Deus e vai fazer alguma outra coisa. Sim, faça o bem. Faça o bem. O que é o bem? Fazer a vontade de Deus. Abençoar pessoas. Fazer alguma coisa. Confia no Senhor e faz o bem. Todas as pessoas que permaneceram na presença de Deus que eu conheço, confiaram sua vida a Deus e foram fazer alguma coisa para Ele depois. Seja até varrer a igreja, seja fazer qualquer coisa, se sentir útil.
Não tem como confiar alguma coisa importante e ficar no vácuo. Você precisa confiar e, cara, mergulhar em alguma coisa para preencher de verdade você. Ele fala, confia no Senhor e faz o bem. Depois ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega, confia e ele vai fazer. Está comigo aí? Essa mulher, ela se desapegou. Confiar é se desapegar. Confiar é descansar. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Confiar é você fazer o que Deus está falando para você fazer. Confiar seu filho a Deus é entregar a Ele, mas ser uma mãe de Deus também. Confiar seus filhos a Deus é entregar eles a Deus, mas fazer a vontade de Deus. E não esperar que alguém venha fazer para você. Não esperar que um homem de Deus faça para você. Você não tem noção da tristeza que eu senti há poucos dias atrás. Um menino que mora próximo aqui da igreja. Meu irmão viu ele na boate. Ele foi para casa. Às 3 da manhã ele chegou no seu quarto, morava no 6º andar. Ele foi lá e pulou. E se suicidou. E eu lembro quando, os pais dele falavam, cuida dele para mim. Cuido. A gente trouxe ele para a igreja, fez um monte de coisa. Mas entregar seu filho e não se entregar, eu queria falar para você, confiança não tem a ver com mandar para a igreja. Confiança tem a ver com você ir para o Senhor, sabendo que Ele vai. Eu queria falar que palavras podem convencer, mas um testemunho arrasta. Se eu estou aqui hoje, não é porque meus pais ficaram lá toda hora assim, vai. Eles faziam um pouquinho, mas mais do que isso, eles mergulharam. Mais do que isso, toda madrugada minha mãe clamava. Minha mãe se tornou aquilo que ela queria que eu fosse. Hoje ela ia fazer o ofertório dela. Cláudia, eu não vou fazer o ofertório, tá? Eu falei, tudo bem, mãe. Por quê? Porque ao invés de preparar uma palavra, eu acordei de madrugada e eu fiquei orando a noite inteira. E eu fiquei cansado, eu não consegui preparar uma palavra. Eu falei, mãe, você está perdoada. O mais difícil você fez. Que é acordar na madrugada e orar. É tão bom acordar na madrugada, gente. Para orar. Só que não. Mas é a melhor, você pode ter certeza que existem recompensas poderosas por detrás de sacrifícios. Que doam bastante. O sacrifício não é ir até uma cidade de joelhos. O sacrifício não é, você entregar a sua casa aqui, seu carro. Deus não quer nada que você tenha sem antes ter o seu coração. Quando Ele tem teu coração, Ele tem tudo. Ele quer o teu coração. Quando aquela mulher entregou o seu filho, ela entregou o coração dela para Jesus. Oh Deus, cuida dele. Cuida dele. E Deus cuidou, a ponto de trazer de volta. Amém? Está comigo aí? Fica de pé no seu lugar. Deus abençoe você que permaneceu até o final dessa mensagem, até o final desse culto. Sei que tem uma galera nova aí, que Deus abençoe vocês. Que esse possa ser o primeiro de muitos dias. Nós não queremos empurrar um Jesus goela abaixo de vocês, nós queremos apresentar aquilo que foi nos apresentado. Existe um versículo da Bíblia que fala que nós não podemos dar nada daquilo na qual nós já não temos recebido antes. Nós só podemos dar daquilo que nós já recebemos. E é isso que nós queremos dar para vocês. Amém? Se os nossos olhos ficarem só naquilo que é visível, nós ficamos tristes. Hoje, eu estou feliz porque muitos estão aqui. Estou muito feliz porque muitos estão em casa. Mas eu queria que todo mundo estivesse aqui. Eu queria que todo mundo pudesse estar aqui hoje. Mas eu não quero ficar olhando para isso. Eu quero olhar para Jesus. Eu quero falar para você, não olhe para o momento. Olhe para Jesus. Eu quero falar para você, Jesus não perdeu em nenhum momento o controle da humanidade, do mundo, do Brasil e de tudo. Se em alguns lugares está mais caótico, é porque tem pouco filho de Deus lá. Você viu que onde tinha aflição só multiplicava?
que no Brasil possa ter multiplicação do povo de Deus, porque assim o Brasil vai ser uma nação que o diabo não vai conseguir tocar. Vai ser uma nação que ninguém vai conseguir tocar, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Feche teus olhos. Senhor, eu quero orar por cada vida que está aqui nessa noite. Se você puder colocar a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração aí. Senhor, eu oro por cada um que está aqui nessa noite e eu profetizo vida, Senhor, em meio à morte. Profetizo, Senhor, força sendo gerada nesse tempo de aflição. Profetizo, Senhor, temor sendo gerado nos nossos corações. Temor, Deus, por fazer aquilo que não é do Senhor. Temor, Deus, por não fazer aquilo que nós temos que fazer. Nós queremos ter uma reverência pelo Senhor. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. Não existe ninguém maior do que o Senhor. Não existe guerreiro, não existe nada que possa ser mais forte do que a sua presença. Desde o início, teu evangelho sempre foi perseguido. Muitas pessoas foram mortas, mas ele sempre cresceu. Guerrear contra o Senhor é a pior guerra que nós podemos entrar. Dura coisa é cair na mão do Deus poderoso. Senhor, nessa noite nós queremos nos jogar como filhos nos teus braços. Nós queremos ter um temor do Senhor, um zelo do Senhor. A palavra diz que o salmista, o homem segundo o seu coração, diz que o zelo pela sua casa o consumia. O zelo pela sua presença o consumia. Senhor, nós confiamos nossas vidas a Ti. Como nós cantamos antes, confiando em nosso Deus. Confiamos nosso futuro. Confiamos, Senhor, em nome de Jesus. Queremos não nos apegar mais àquilo que é passageiro, mas àquilo que é eterno. Não nos apegar a cerimônias, mas nos apegar pós-cerimônia. Não nos apegar naquilo, Senhor, que muitos estavam gastando muito dinheiro em coisas visíveis, mas não investindo no fundamento. Queremos investir mais no pós-casamento do que na cerimônia de casamento. Queremos investir mais na vida e não somente no momento. Espírito Santo de Deus, assim como aquela mãe pôde largar o próprio filho confiando no Senhor, nós queremos confiar em Ti nessa noite. Queremos entregar nossas vidas a Ti. Não queremos somente confiar uma coisa, mas queremos entregar as nossas vidas. Porque sabemos que se entregarmos as nossas vidas, tudo que envolve elas será seu também. E o Senhor é um Deus que cuida de tudo. O Senhor é um Deus que nada sai do seu controle. O Senhor é um Deus que nada perde. O Senhor é um Deus que Deus não deixa com que nada fique desapercebido da sua presença. Tudo está no controle das suas mãos. Abençoe cada vida aqui nessa noite. Abençoe cada trabalho. Nós declaramos prosperidade. Nós declaramos o cuidado do Senhor sobre cada família aqui nessa noite. Sobre cada pessoa. Declaramos a alma, as emoções de todos aqui sendo abraçadas pela sua presença. Sendo abraçadas pelo seu amor. Sendo abraçadas pela tua glória. Nós entregamos nossas vidas a Ti nessa noite. Se você puder, com a mão no seu coração, falar no seu lugar: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti nessa noite. Me faça uma nova pessoa. Me faça uma nova pessoa. Me faça um novo homem. Me faça uma nova mulher. Me faça, Senhor, um novo filho. Eu quero ter uma nova visão da vida. Eu quero ter uma nova visão de quem o Senhor é. Eu quero ser Teu filho, Jesus. Eu quero ser Teu filho de verdade. Em meio à morte eu vou perseverar. Em meio à aflição eu vou perseverar. Com temor eu vou perseverar. Com confiança eu entregarei tudo. Tudo ao Teu controle. O meu sucesso. Entregarei minha profissão. Entregarei meus relacionamentos. Entregarei, Senhor, tudo na Sua presença. Toma conta da minha vida de verdade. Eu quero ser Teu filho. Teu filho de verdade. Como aquela mãe entregou o seu filho. Como o Senhor entregou o próprio Jesus por nós. Nós essa noite queremos nos entregar a Ti mais uma vez.
e declarar que a nossa vida é tua, que o nosso coração é teu, tudo é teu, em nome de Jesus. Recebe a nossa vida agora, recebe a nossa vida agora, recebe o nosso coração agora. O Senhor está conseguindo agora abraçar corações que Ele nunca tinha abraçado. Em seu eterno amor, nós seremos abalados, nós seremos abalados. Você pode declarar isso? Seremos abalados, confiando. Eu confio em Ti, Jesus. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, nós seremos abalados, nós seremos abalados, nós seremos abalados. Essa escuridão não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, Jesus, confiamos nossas vidas a Ti nessa noite. Confiamos tudo ao Senhor, entregamos a nossa vida a Ti nessa noite. Vem habitar nos nossos corações, vem habitar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia, que Deus abençoe você na sua casa. Que Deus dê uma semana próspera. Prosperidade não é uma abundância somente, mas é uma ausência de necessidade. Que você não tenha necessidade nenhuma no Senhor. Que Ele supra todas as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Todos aqui, Deus abençoe vocês poderosamente. Que Deus dê uma semana poderosa. Mergulhe no Senhor nesses dias. Faça desses dias um dia de entrega, dias de visitação, dias onde você pode chegar mais próximo do Senhor e se tornar um com Ele, a ponto de você não conseguir mais se separar dEle, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Amém? Um grande abraço. Fique à vontade aí.